Bom, gente, ainda falando sobre os 4 As, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre o abrigo, ok? É, o abrigo vai interferir na sobrevivência das pragas, né? Como? Locais como gavetas, prateleiras, quaisquer espaços entre os equipamentos, né? E entre equipamentos entre si e entre equipamentos e a parede podem servir de abrigos, né? Para essas pragas urbanas. Então, os escorpiões, baratas, ratos podem encontrar nesses lugares, né? Que são locais escuros, né? Um espaço perfeito para viver e para se reproduzir. Então, né, a gente tem que ter bastante cuidado com esses locais, né, dentro da área de manipulação, para que qualquer local não possa se tornar, então, um abrigo para esses tipos de pragas, ok, gente? Outra coisa, né, que a gente tem que prestar atenção quando a gente tiver algum tipo de superfície de madeira, né, algum móvel dentro da área de manipulação, temos que tomar cuidado com infestações de cupins, ok? Lembrando que não podemos utilizar madeira quando estamos, né, manipulando alimentos, né, mas nada impede que se tenha lá um armário, alguma coisa do tipo, que seja um móvel de madeira, né, claro. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Quais são, então, os cuidados que temos que ter, né, para evitar o abrigo desses animais, né? Gente, limpeza em primeiro lugar, né? Falamos bastante, falamos toda a aula sobre higienização, né? Fazer a higienização de forma correta, né? Então, temos que evitar o surgimento dessas pragas, né? Em função da criação involuntária de um abrigo, né? Então, como temos que manter os locais limpos, arejados e monitorados, tá? Temos sempre que estar olhando, realizando a limpeza mesmo naqueles cantinhos ou entre aqueles equipamentos que às vezes você acha que tá ok, né? Limpei ontem, mas muitas vezes, né, caiu um pedacinho de alimento ali naquele cantinho, um rato, uma barata foi lá, achou o local reconfortante, falou: é aqui mesmo que eu vou construir a minha família, a minha casa. Então, temos que ter bastante cuidado, tá, com esses locais, mantê-los sempre, né, arejados, né, o máximo possível. Eu sei que em muitos locais é impossível, a gente não consegue, né, mas sempre estar realizando a limpeza de forma correta para evitar ao máximo, né, esse tipo de contaminação. Ok, gente. Devemos ter um foco mais, né, importante quando a gente fala do abrigo, em prateleiras e armários, tá? Por quê? Muitas vezes, né, nós utilizamos essas prateleiras, esses armários para o armazenamento de alguns ingredientes, né, ou até alguns utensílios e equipamentos. E aí, essas prateleiras e armários, elas são utilizadas com pouca frequência, então elas ficam bastante um tempo fechadas, né? Ninguém vai lá abrir para utilizar e muitas vezes acabam caindo no esquecimento também na higienização. E aí, gente, isso é ótimo, né? Propício para o surgimento dessas pragas, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado, né? Ah, eu larguei ali naquele armário, né? Tem um monte de coisa ali que eu não vou utilizar ainda, né? Ou que eu utilizo com pouca frequência. A gente tem que ter um cuidado, principalmente se é armazenamento de alimentos, tá? E esse cuidado também, gente, temos que ter lá nas áreas de armazenamento, né? Nos almoxarifados, porque, pessoal, sim, né? Eu tenho lá alimentos fechados ótimos, né? Eu tenho insumos, matérias-primas, estão todos fechados, todos higienizados, eu higienizo muito bem, né? O piso, parede, teto, higienizo. Só que tem um cantinho ali que eu não consigo chegar, né? Com a vassoura, com o rodo, e aí aquele cantinho vai ficando, vai ficando. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Quando estamos falando de acesso, né, de abrigo a essas pragas, porque é muito fácil, né, e de um dia para o outro, muitas vezes, eles podem acabar, né, infestando ali o local de manipulação, tá? Outros cuidados que temos que ter, os espaços propícios, gente.
todos os espaçamentos, né, que temos entre os equipamentos e a parede, né, o acúmulo de embalagens de plástico, papelão, madeira também pode favorecer, né, como eu falei lá no armazenamento, né, se eu tiver esse acúmulo e, né, eu vou colocando um em cima do outro, vai ficando ali, eu não removo para realizar a limpeza, então quaisquer cantinho ali, né, vai ser propício. O escorpião, por exemplo, gente, é um inseto que sempre procura espaços úmidos e escuros, né, então é um problema, né, lá na área de armazenamento, né, tanto dentro da área de manipulação também, é um cuidado que temos que ter. Gente, o escorpião é muito perigoso, ele não causa apenas uma contaminação para a área de manipulação, mas ele pode, né, causar um problema para os manipuladores, né, ele pode picar os manipuladores, né, e alguns são extremamente venenosos, então a gente tem que ter esse cuidado, né, quando a gente fala de quaisquer espaço ali dentro da área de manipulação que pode estar sendo uma fonte, né, de abrigo para esses insetos. Outros cuidados que temos que ter são com os buracos, gente. Qualquer abertura, orifício, fresta nas paredes, né? Também pode ser um local perigoso, tá? Pode ser propício para o crescimento, né? Dessas pragas. Então, sempre pensar, né? Antes, higienizar bem, lidar com todos os problemas o quanto antes para não criar, né, a casa perfeita para as pragas, o abrigo perfeito. Porque depois, né, uma vez infestada a área de manipulação por pragas, é muito mais complicado, né, gente? Fazer, então, a desinfestação e tudo mais. Ok? Último, né, dos 4As é o acesso, gente. O acesso, né, as vias de acesso que podem servir para as pragas. Por exemplo, frestas de janelas, as portas, né, nos telhados, as redes de esgoto, podem ser caminhos para as pragas entrarem no ambiente do ambiente externo para dentro da casa, dentro do estabelecimento, dentro da indústria, tá? Falamos bastante lá sobre tentar, né, fazer barreiras físicas para impedir que esses animais tenham acesso, que eles entrem dentro da área de manipulação, tá, gente? Quais os cuidados temos que ter, então, com relação a isso, né? As frestas, gente, tão importante quanto a gente ajustar as portas, as janelas, os batentes, né? Nós já falamos, isso são regras que temos que ter, né? Temos que ter bastante atenção com esses espaçamentos em telhados, em calhas, em exaustores e tudo mais, tá? Temos que ter tampas nas redes de esgoto, né? Sempre bem ajustadas, sempre muito bem fechadas, porque qualquer fresta, gente, vai ser, né, o caminho ali, o acesso dessas pragas para elas entrarem dentro da área de manipulação, ok? Forro, quais os cuidados com o forro? Gente, o forro tem que ser muito bem vedado para impedir o acesso, né, à parte interna da área de manipulação. Então, deve ser sempre realizada a limpeza com frequência, né, do forro. Já falamos sobre isso, sabemos que o forro tem que ser higienizado também, né? E também a fim, não só para evitar contaminações, a fim de garantir que o local estará livre de pragas. Outros cuidados que temos que ter, pessoal, nos espaços mínimos, tá? Aqueles locais que você nem imagina que pode encontrar, né? Aqueles locais muito pequenos, né? É um local que muitas vezes algumas pragas vão conseguir ter acesso, né? Ralos, interruptores, saídas de telefone, né? Ah, mas é só um buraquinho, um espaço muito pequeno, né? Os animais vão conseguir, né, por meio desse espaço, adentrar dentro da área de manipulação. Então, nós temos que ter bastante cuidado com isso, tá, gente? A estrutura do controle integrado de pragas foi criada visando a necessidade de um sistema, ok? Que empregasse o mínimo de produtos químicos, ok? Então, inicialmente, a intenção é utilizar todas essas barreiras, né? Evitar todo o acesso, e assim, né, em últimos casos, teremos então o emprego desses produtos químicos, né, caso não consigamos
reduzir essas contaminações por meios físicos, ok? Bom, gente, quais são então as condições gerais, né, do controle integrado de pragas? O controle integrado de pragas é um trabalho muito abrangente e tem se baseado em duas linhas de ação: medidas preventivas, medidas corretivas. Gente, medidas preventivas. Todas as medidas que compreendem basicamente as boas práticas de fabricação, né? Higiene, não deixar entulho, não deixar acúmulo, retirar o lixo, tudo que a gente já viu, está vendo lá no nosso módulo de manipulação, de boas práticas de fabricação, tá? Dentro da área de manipulação de alimentos, tudo isso são medidas preventivas que nós utilizamos lá, né? Tudo que a gente utiliza, né, relacionado à higiene e tudo mais, é uma medida preventiva, tá? E todos os trabalhos de educação e treinamento dos funcionários, tá? Para que eles tenham consciência, eu tenho que higienizar de forma correta, senão esse resíduo vai atrair uma praga para a minha área de manipulação, ok? Medidas corretivas, pessoal, compreendem toda a implantação das barreiras físicas, das armadilhas, né? Sendo que essas medidas são complementadas pelo controle químico, né? Então, se as barreiras físicas e armadilhas não conseguirem, né, reduzir, impedir essas pragas, vamos sempre ter que partir para o controle químico, ok? Bom, gente, temos então, né, as bases do controle de pragas. Medidas corretivas, barreiras, armadilhas. Medidas preventivas, BPFs, educação, tá? E como complementação dessas duas bases, né, temos o controle químico. Controle químico, a gente realiza desinsetização, derratização e desinstalação. Ok? Quais são, então, gente, as fases do controle integrado de pragas? Pessoal, vamos iniciar lá pelas inspeções, tá? As inspeções são todos aqueles procedimentos que vão buscar, né, dados dentro da área de manipulação, né? O tipo e o grau de infestação, né? Quais são os tipos de pragas que eu tenho? Qual o grau? Está muito avançado? Não, são poucos, tá tranquilo? Vamos conseguir reduzir essa contaminação rapidamente? Quais são os problemas causados? Houve contaminação de algum alimento? Isso está causando algum tipo de contaminação ou isso está causando apenas problemas ali dentro da área de manipulação, né? Não, essas pragas não estão tendo acesso direto aos meus alimentos, né? O que é ótimo, né? Quais são os tipos de ambientes que essas pragas estão buscando, né? Qual que é o uso que é dado a esses ambientes, né? E a extensão física da área. Então, eu consigo isolar só ali essas pragas para eu tentar combatê-las, né? Como que vai ser feito esse procedimento de inspeção, gente? Eu sempre vou procurar o máximo de informações possível. É claro que se essa infestação estiver dentro da área de manipulação, diretamente em contato com os alimentos, eu vou ter que tomar medidas, né, muito drásticas e muitas vezes vou ter que eliminar todo o meu produto que está ali, né? Se houve uma infestação lá na área de armazenamento, onde eu tenho os meus produtos prontos já, né? E essas pragas acabaram, né, infestando ali, contaminando aquele local. Muitas vezes eu tenho que tomar algumas medidas um pouco drásticas. Então, é importante que haja frequência nessas inspeções, porque são as inspeções que vão dar todas essas informações e muitas vezes vão, logo no início, detectar essa contaminação, né, essa infestação por pragas, e aí a gente consegue, né, realizar imediatamente, né, a desinfestação e tudo mais, todas as medidas que a gente precisa para reduzir, para eliminar essas pragas dentro da área de manipulação.